Juntos pela Saúde. Às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto de Chão Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Clube da Feira. Sejam bem-vindos à rubrica habitual das quintas-feiras, com reposição aos sábados, Juntos pela Saúde. Uma rubrica da responsabilidade da Clinidor. Para este novo ano 2013, vamos continuar com a hipertensão. Connosco está a doutora Elsa Soares, que vai falar sobre este tema. Não é assim, doutora? Bom dia. Cá estamos novamente na nossa rubrica Juntos pela Saúde, que espero tenha vindo a alterar um pouco os seus hábitos de vida de há umas semanas para cá. Vamos então continuar a falar um pouco mais sobre a hipertensão e, para que possa reter alguns pontos importantes, falaremos de sinais e sintomas, de crise hipertensiva, de hipertensão na gravidez e do tratamento da hipertensão. Mas afinal, o que é a hipertensão? Já sabe que a hipertensão é uma doença silenciosa que raramente dá sintomas e muitas vezes é diagnosticada após uma consulta de rotina. No entanto, uma parte dos hipertensos queixa-se muitas vezes de uma dor de cabeça, principalmente de manhã, na parte de trás, queixam-se de vertigens, de sensação de desmaio, zumbido, alterações da visão. Bom, daí que muitas vezes, quando recorrem ao oftalmologista e ele vê o seu fundo de olho, faz muitas vezes o diagnóstico de retinopatia hipertensiva, isto é, alterações no seu olho por alteração da artéria oftalma que o irriga, e aí tem de estar atento porque seguramente tem uma hipertensão. Mas há outras situações, como por exemplo a obesidade, a pouca tolerância à ingestão do açúcar, as doenças renais, as doenças da tireoide, as palpitações, a transpiração, que são, por assim dizer, indicadores soltos que devem fazê-lo pensar em consultar um médico, para que possa despistar uma hipertensão e, como já sabe, pode encontrar na Clinidor a doutora Diana Soares, que irá certamente analisar o seu caso e orientá-lo da melhor forma para que não venha a sofrer uma crise hipertensiva. O primeiro médico a contactar poderá e deverá ser o médico de clínica geral e depois, mais tarde, se necessário, será então encaminhado para uma especialidade. O que é uma crise hipertensiva, doutora? Quando mede a sua tensão e a diastólica, que agora já posso dizer a diastólica porque já a semana passada expliquei o que isto é, está acima de 120 ou dos 12, está com uma crise hipertensiva. E isto é uma urgência hipertensiva, já que o risco de ter as complicações, que também já sabe quais são, AVC, infarto, etc., é muito grande. Esta situação aparece em cerca de 1% dos hipertensos, que habitualmente não têm a tensão arterial controlada. E algumas das causas mais frequentes desta crise é porque os doentes não tomam os seus medicamentos, ou resolvem parar ou param hoje e amanhã, ou porque decidem que não vão tomar mais, ou outras situações, por exemplo, porque ao medicamento tomam algumas drogas associadas, como a cocaína, as anfetaminas, ou então porque pode ter algum tipo de tumor, ou se for mulher, pode estar a fazer uma eclâmpsia, no caso de estar grávida. E o que é a eclâmpsia? Pois a eclâmpsia é uma doença da mulher grávida. Cerca de 8 a 10% das grávidas sofrem de hipertensão durante a gravidez e a maior parte já tem um historial de hipertensão que é anterior à gravidez. Mas muitas vezes o aumento da pressão arterial na gravidez é o primeiro sintoma da pré-eclâmpsia, que é um estado grave que pode ocorrer durante a segunda metade da gravidez e no período pós-natal. A pré-eclâmpsia caracteriza-se pela subida da tensão arterial e pela presença de proteínas na urina e ocorre em cerca de 5% das grávidas. E esta pré-eclâmpsia é responsável por cerca de 16% das mortes maternas a nível mundial. Repito, a nível mundial. Mais uma vez, é uma doença que não tem sintomas associados e que se detecta em exames de rotina que pode realizar na Clinidor. Mas que exames então são esses?
Começar por medir a sua tensão arterial regularmente e depois fazer um estudo dos vários sistemas do seu organismo que podem sugerir uma doença hipertensiva, porque são órgãos-alvo do nosso organismo, quer dizer, quando começa a falhar depois outro, já sabe o que é que acontece. Deve então analisar o sistema urinário para saber como está o seu rim, o sistema endócrino para ver como vai a sua tireoide, o cérebro, os AVCs, os olhos, há uma diminuição progressiva da visão, o seu coração pelo risco de infarto de miocárdio. Deve fazer um eletrocardiograma e fazer uns exames gerais para estudar o seu metabolismo, com umas análises, como por exemplo um hemograma ou um ionograma, fazer uma glicemia, saber como está o colesterol, como vai a sua hormona da tireoide, uma análise de urina, etc. Quase tudo isto pode realizar na Clinidor para depois ser observado pelo médico. Claro que isto é uma forma resumida de dar algumas noções que serão importantes para poder evitar uma crise hipertensiva. E como se trata a hipertensão, doutora? Antes de mais, saiba, caro ouvinte, que não há cura para a hipertensão arterial. Por isso, se trata de uma doença crónica, mas pode prevenir e minimizar as complicações. Por exemplo, há alguns pontos que deve ter em conta para que os riscos sejam menores. Primeiro, tem de fazer alterações no seu estilo de vida. Tem de mudar. Deve alterar a sua dieta, fazer exercício físico, controlar bem o seu peso. Muitas vezes só estas 3 medidas são suficientes para diminuir significativamente os valores da sua tensão. Se os valores se mantiverem altos, então temos de passar ao passo seguinte, que é a medicação. E aqui há vários grupos de fármacos que se podem utilizar, isolados ou em associação, e seria um tal enumerar que passaríamos a manhã toda a falar de medicamentos e esse não é o objetivo desta nossa conversa. Para terminar o tema da hipertensão, apenas uma pequena abordagem sobre a prevenção, que é sem dúvida o melhor método para se manter saudável. Primeiro, deve manter o peso normal em adulto. Segundo, deve reduzir o consumo de sal e gordura na alimentação, bem como dos enchidos e fumados. Terceiro, deve praticar atividade física. Quarto, deve diminuir o consumo de álcool. E quinto, deve manter uma dieta rica em fibras, frutas e vegetais. E use e abuse das ervas aromáticas para dar sabor à sua alimentação. O alho, o gengibre, a salsa, o alecrim, os orégãos, o hortelã, o manjericão, aquilo que gostar. Para finalizar, 2 últimos conselhos. Primeiro, não caia na tentação de deixar de tomar os seus medicamentos ou retomar os velhos hábitos de vida, porque já há um mês que as suas medições de tensão dão valores normais. Isto é um grande erro, porque voltam rapidamente a subir e aumenta o seu risco de infarto ou de AVC e, portanto, não é uma atitude correta. Segundo, não tome este ou aquele medicamento para tratar a sua tensão, porque o seu familiar ou o seu amigo toma. Cada pessoa é um caso e cada hipertensão é individual. Por isso, uns tomam só um medicamento, outros precisam de 2, outros precisam de mais, outros de uma associação de 2 tipos de fármaco no mesmo comprimido. Enfim, há uma série de medicação que pode fazer. Venha à Clinidor e a doutora Diana Soares vai analisar o seu caso e dar-lhe os melhores conselhos, ensiná-la a lidar com esta doença. Estimados ouvintes, é tudo por hoje. Para a semana falaremos um pouco sobre a saúde da mulher, uma sessão dirigida em especial a todas as mulheres que nos ouvem. Obrigada e já sabem, na Clinidor Consultórios Médicos encontrarão os melhores serviços de saúde para o atender, pois a sua saúde e bem-estar são a nossa principal preocupação. Até à semana. Obrigado, doutora Elsa Soares. Falamos assim sobre hipertensão. Foi mais uma rubrica Juntos pela Saúde, uma rubrica da responsabilidade da Clinidor. Juntos pela Saúde, às quintas, na sua Rádio Clube da Feira. Com o apoio de Clinidor Consultórios Médicos. A Clinidor destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, pela competência dos seus colaboradores, pela distinta atenção ao utente e pela comodidade das instalações, disponibilizando uma vasta área de serviços. Clinidor, a sua saúde e bem-estar é a nossa preocupação. Clinidor Consultórios Médicos, Avenida Sá Carneiro, 57, Resto de Chão Direito, Santa Maria da Feira. Telefone 256 044 484 ou visite em www.clinidor.pt.